Na sua opinião, o que está faltando para a educação brasileira realmente levantar voo? Bom, é uma pergunta complicada, Piotr. Assim, isso demandaria muita conversa, tá? Mas assim, eu vejo alguns aspectos cruciais para a educação brasileira. Ela, em todos os rankings internacionais, o mais famoso é o PISA, né? O mais conhecido é o PISA. Toda vez que tem o PISA, de 90 países, o Brasil fica em 85º, 84º. E detalhe, Piotr, as pessoas pensam, porque no Brasil se investe pouco em educação. Mentira! Se investe muito em educação. Inclusive, o dinheiro que vai para a educação é um dinheiro carimbado, é uma verba carimbada. Você tem leis obrigando que X% do orçamento público tem de ser investido em educação. Se investe muito em educação. Se você comparar o Brasil com países da OCDE, países em desenvolvimento, BRICS, o Brasil é um dos países que mais investe em educação, mas investe mal, tá? Agora eu vou dizer o porquê, na minha avaliação, que se investe mal. Primeira coisa, o Brasil ele tem uma grande dificuldade de abandonar de abandonar esses corporativismos que tomam conta de todos os setores, inclusive a educação, tá? Por exemplo, olha, hoje a gente discute muito a questão da tecnologia. Inteligência artificial, por exemplo. Sim. Hoje fica-se ouvindo muito o que os professores têm a dizer, medo dos professores perderem os seus empregos, medo dos professores ficarem para trás nesse debate tecnológico, sendo que, na verdade, o que tem que ser imaginado é o que o aluno precisa, o que o aluno deseja, o que impacta a vida dele positivamente. Não é a carreira do professor que mais importa. O protagonista do processo de ensino-aprendizagem é o aluno. Ora, se toda a política pública voltada para a educação, o grande destinatário dessas políticas públicas forem os professores e não os alunos, a gente vai continuar patinando. Novamente, no governo Temer, tivemos uma reforma do ensino médio Sim. que conseguiu processar o que os alunos do século XXI precisam para fazer frente às demandas de mercado, fazer frente ao que o mundo inteiro hoje assiste, a tecnologia, essas tecnologias emergentes, a revolução digital. E esses alunos disseram claramente, nós queremos que o ensino médio seja o nosso encontro com a nossa vocação profissional, que não seja meramente mais uma etapa tecnicista, com 12, 13, 14, 15 disciplinas, para empregar professores, para atender sindicatos, tá certo? Bom, fizeram. A carga horária do que se chamava de currículo básico, o currículo básico geral, foi reduzida brutalmente. Então, de 3.000 e tantas horas que tem o ensino médio, esse currículo básico, que são as matérias obrigatórias, isso foi reduzido para 1.200 horas, algo assim, tá certo? E todo o restante da carga horária para naquilo que o aluno encontraria a sua vocação, as áreas de interesse do aluno. Então, se o aluno já tivesse ali percebido que a sua vocação era tecnológica, então você vai cursar disciplinas tecnológicas. Se o aluno percebeu que a sua vocação era humanas, vai cursar humanas. Se ele percebeu que engenharia, vai cursar exatas, como era o modelo clássico lá no passado. Sim. Até a década de 50 era assim que funcionava. Chamava-se clássico, né? Clássico, científico, Sim. enfim. Bom, foi feita essa reforma. Infelizmente, depois veio o governo Bolsonaro, tivemos pandemia, uma série de dificuldades de implementação dessa nova lógica educacional no Brasil, que na verdade não era muito nova, era revisitar aquilo que prevaleceu no passado e que deu certo. Certamente, se você conversar com seu pai, Giroto, ou eu conversar com meu pai, com meu avô, eles vão dizer, o nosso ensino público lá atrás funcionava muito bem. As escolas públicas funcionavam muito bem, eram ótimas escolas. As escolas públicas eram cobiçadas, eram concorridas, tá certo? E aí essa reforma foi feita, infelizmente não foi implementada, e agora com o governo Lula ela foi toda desfeita e voltou a prevalecer aquela lógica, aquele modelo tecnicista. Wilson, eu vou lhe contar uma rápida história. Uma vez conversando com o presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele está, inclusive, esse corte está num filme que eu produzi, um documentário sobre o Brasil, e ele dizia assim, olha, mas primeiro as crianças precisam aprender português e matemática, aprender a ler, escrever, interpretar texto e fazer conta.
Depois vai aprender essas outras questões. E olha que ele é um sociólogo, podia estar ali fazendo uma defesa de mercado. Sim. Não. Via, todos, não vou dizer todos, mas boa parte, uma parte significativa dos educadores que viram essa fala do presidente Fernando Henrique Cardoso criticaram o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, quando você diz assim, durante o governo do PT retrocedeu na reforma que foi feita, dizendo, eu me lembro do debate, não precisa ter mais filosofia, ninguém é contra a filosofia, muito por... Agora, se ele não sabe interpretar texto direito, ele sabe fazer conta, o que ele vai fazer com conhecimentos sociológicos, antropológicos e filosóficos? Sim. Né? É uma questão de interpretar texto. Aliás, filosofia, se não tiver boa interpretação de texto, não vai adiantar nada. Vai ser doutrinado, não vai estudar. Quer dizer, eu tenho um atraso dentro da mentalidade dos professores, é isso? Sim, dos professores e, na verdade, das políticas públicas, repito, que colocam o professor como o protagonista do processo ensino-aprendizagem. O protagonista é o aluno. A gente tem que compreender o seguinte, o que o aluno precisa no mundo de hoje. Você está citando um ponto crucial. Quer dizer, o básico não é bem feito. E tem mais um ponto, Piotr. No Brasil, hoje, você tem uma distorção idade série muito grande. Significa o seguinte, uma criança de 11 anos não está na série adequada para uma criança de 11 anos. Geralmente, ela está muito atrasada, tá certo? Aí, quando você chega, por exemplo, o PISA, evidentemente que não vai se dar bem, tá certo? Porque todo aquele processo que inicia no Fundamental 1, depois o 2, o ensino médio, ele está todo distorcido. Então, um conteúdo que a criança tem de já estar dominando super bem o jovem com 15 anos, ele não está, de fato, dominando aquilo. Wilson, por que há muito preconceito de escola técnica no Brasil, sobretudo de ensino secundário técnico? E eu falo isso com algum conhecimento porque eu sou oriundo desse curso técnico. Eu fiz mecânica industrial no Colégio Técnico Industrial de Piracicaba. Eu não me vejo tendo feito outra escola. Eu tenho profundo orgulho. Aliás, eu uso coisas que eu aprendi no técnico na minha vida jornalística hoje, principalmente raciocínio lógico, que falta em boa parte ao jornalismo, mas quando você estuda com engenheiro, você aprende raciocínio lógico. Resolvedores de problemas. Não, é tudo muito rápido e não tem muita discussão. Tem um problema e vamos buscar a solução. Por que o Brasil sofreu tanto com esse preconceito? Eu te explico. Piotr, no Brasil existe um preconceito com o ensino técnico porque há uma tradição bacharelesca. No Brasil... E a rejeição ao trabalho, como você mencionou logo no começo também, as coisas se juntam nessa hora? Se juntam nessa hora, perfeitamente. E veja só, no Brasil existe o raciocínio de que para se ter êxito na vida, você tem que ser doutor. É uma tradição nossa. A Alemanha discorda disso e está bem à frente da gente. Coreia do Sul discorda disso e está bem à frente da gente. China discorda disso, aí não tem nem o que dizer, está à frente da gente anos-luz, tá certo? Então, existe no Brasil essa tradição de que subir na vida significa ser doutor, tá certo? Então, hoje você tem no Brasil, vou dar um exemplo que para mim é muito ilustrativo. O Brasil, Piotr, é o país que mais forma advogados, aliás, advogados não, que mais forma bacharéis em direito no mundo. Se você somar a quantidade de faculdades de direito do restante do mundo, a soma de todas as faculdades de direito do restante do mundo, não dá o número de faculdades de direito que nós temos no Brasil. Não dá. Isso é uma coisa absurda. Que foi uma overdose de abertura de escola de direito e de medicina também, que os médicos estão reclamando da qualidade do ensino. Justamente. Então aí, eu sempre fico perplexo com isso, eu digo isso a despeito de ter formação em direito. É um absurdo você chegar num edifício como esse que nós estamos aqui, num endereço como a Avenida Paulista, ou numa Faria Lima, ou numa Berrini, você entra num prédio de 20 andares, 15 andares são advocacias. Então, é por isso que isso justifica, isso na verdade justifica não, isso é a consequência desse raciocínio de que no Brasil tem que se formar doutores. Ora, aí você tem, como no caso do direito, um oceano de bacharéis em direito que são reprovados no exame de ordem. A reprovação é de 90%. Tá certo? Aí depois eles vão ser motoristas de Uber ou outras coisas, entende? Mais precarizadas. Então o Brasil precisa urgentemente acabar com essa tradição, com esse raciocínio de que a ascensão social se dá com um diploma de doutor. Seja médico, seja advogado, seja economista.
menos essa cultura bacharelesca e mais uma cultura de formação técnica. É disso que nós precisamos.